apresentar uma proposta abrangente, interdisciplinar, científica e filosófica e prática, né? Porque eu acho que tem que ser uma proposta que tenha uma possibilidade de aplicação imediata. Então, não é uma proposta teórica apenas, mas uma proposta também, uma proposta prática para os governantes que tiverem interesse, sensibilidade, compromisso com o povo. Então, é uma possibilidade prática. O contexto que a gente está e que essa proposta que eu vou apresentar se situa, né, é de uma crise do sistema que foi implantado globalmente a partir da vitória da Aliança Democrática contra o nazifascismo na Segunda Grande Guerra. E a gente, até um pouco tempo, achava que o nazifascismo estava morto, né? Mas ele ressuscita a partir dessa crise. Além dos problemas sanitários, né, da pandemia, das pandemias, né, porque essa da Covid não foi a primeira e talvez não seja a última, né? Problemas ambientais, que tem dois aspectos principais, né, do aquecimento, né, a questão climática, e da perda da biodiversidade. E aquele problema que talvez seja o principal, é que a democracia política representativa, né, que vem junto com o capitalismo liberal, ela não se torna uma democracia econômica, por causa dos mecanismos próprios do capitalismo, que Marx já tinha denunciado, né, em seu tempo. Né? O capitalismo, mesmo que seja com um regime político democrático liberal, ele tem um limite na questão da democracia econômica, né, porque ele é baseado na desigualdade. Então, para se reduzir a desigualdade, a gente tem que, de alguma maneira, superar o capitalismo. Né? Mas aí a gente entra num problema difícil também da gente lidar, que é o descrédito do socialismo real. Né? Então, a gente vê, por exemplo, nos debates para a eleição presidencial, que ninguém defende o socialismo. Né? Seja o socialismo real, seja um outro tipo de socialismo mais democrático, porque, né, isso levaria a uma perda de votos. Né? Mas a gente sabe, pela nossa formação científica, filosófica, pela reflexão, pela experiência de vida, que essa superação da desigualdade crescente vai implicar num tipo de socialismo. E aí entra o papel do Estado. Nesse vídeo que eu fiz, que o Ettore assistiu, me convidou para fazer esse seminário, eu estava distinguindo duas concepções do Estado, né, nesse processo. Uma que é a concepção mais tradicional do marxismo, que o Estado é uma ferramenta de dominação de classe. Né? E o dinheiro que é emitido pelo Estado também faz parte do processo de acumulação capitalista, né? Tanto que, logo após a Revolução Soviética, em 1919, se tentou abolir o dinheiro. Né? E se tem essa ideia ainda em alguns marxistas, uma ideia anarquista, né, de que no comunismo vai acabar o Estado. Né? Então, eu procurei distinguir esse conceito mais tradicional de Estado do marxismo de um outro conceito que viria do socialismo fabiano, uma visão evolutiva, através da ação de um Estado comprometido com os interesses populares, haveria uma evolução do capitalismo, de modo que o socialismo seria uma evolução do capitalismo, não uma revolução. Né? Seria a partir do momento que se soluciona o principal problema do capitalismo, que é o aumento da desigualdade, automaticamente nós estaríamos num regime socialista. Né? Sem necessidade de implantação de uma ditadura política. Né? Agora, essa ideia ela é muito pouco refletida e discutida atualmente. Né? Mas foi uma das fontes, né, do próprio marxismo. Né? A ideia do socialismo e como um processo no qual o Estado tem um papel
de guia, né? O Estado... Opa! Nossa, teve um trovão aqui que eu até assustei. O Estado guiando a sociedade no sentido, né, do confucionismo chinês, né? Você tem o Estado gerido por uma elite intelectual comprometida com o povo, intelectuais orgânicos, no sentido de Gramsci, que vai dirigir o processo de um modo racional para que, né, a crise do capitalismo não se torne a barbárie, né? Não leve à guerra, à destruição, mas procurando soluções racionais, né? E ao se encontrar soluções racionais para os problemas do capitalismo, se instauraria um regime socialista, não necessariamente ditatorial, né? Infelizmente, na China, a gente vê que é uma modalidade de socialismo mais bem sucedida da história, mas, né, abdicando de várias liberdades democráticas, né? Também, então, é muito difícil a gente conseguir esculpir aquilo que a gente quer, porque a gente tem uma série de contra-exemplos, né, que nos desviam daquilo que a gente julga ser o mais acertado, né? O nazifascismo o grande distrator nisso tudo aí, porque ele consegue, né, com a sua psicologia de massas, ele consegue capturar a atenção das populações que estão excluídas do sistema, que estão desesperadas, né? Então, o nazifascismo consegue, ele tem um discurso muito envolvente, só que ele não apresenta nenhuma solução viável, racional, qualquer tipo de solução realmente para resolver essa crise. Ele utiliza a crise para mobilizar as massas para, no final das contas, deflagrar um conflito destrutivo, né? Porque o nazifascismo desemboca na guerra, na destruição, né? Esse infelizmente, é o único caminho a qual o nazifascismo leva, né? Então, né, muitos pensadores ficam nesse dilema, ou democracia liberal ou nazifascismo, né, e se esquecendo, né, da solução que seria o socialismo democrático, que é aquela que eu procuro defender aqui, e apresentar uma proposta prática de transição para o socialismo democrático. Porque o socialismo, na visão evolutiva fabiana, ele não se instaura por meio de uma revolução, né? Ele é um processo evolutivo dentro do capitalismo, né? Superando as contradições do capitalismo, a gente evolui, né, para o socialismo. Frente a essa crise, nós temos 3 imperativos, né, que estão sendo colocados pelas organizações internacionais, pelos pensadores críticos, né, que estão já percebendo, né, que nós estamos rumando para uma situação muito instável e precária, né, em termos globais, planetários. Então, um imperativo que é amplamente reconhecido, né, por todos aqueles que dão algum valor à ciência, né, é esse da questão ambiental, né, que afeta também os negócios, né, afeta a agricultura, afeta a saúde humana. Então, isso coloca o imperativo de haver um cuidado com o ambiente, a preservação da biodiversidade, o que implica, né, em se forjar um modo de produção em relação com o ambiente que seja sustentável, né, porque não basta a gente ter ações, digamos assim, cosméticas, né, ou de reciclagem do lixo, que é muito importante, mas a gente tem que mudar como são produzidos os alimentos, né, como são construídas as casas, as rodovias, como são organizadas as cidades. Quer dizer, o modo de produção das condições de vida precisa mudar, e isso mexe com interesses fortíssimos, né? Então, nós temos uma dificuldade muito grande de induzir uma mudança, né? A proposta que surge aí, né, é o New Green Deal, que seria um investimento pesado do Estado,
para, né, induzir novos tipos de relação com o ambiente, novos tipos de métodos de produção, né, das condições de vida, da infraestrutura, e de novos hábitos de consumo, né? As pessoas escolherem melhor o que compram, o que descartam, né? A questão aí também da obsolescência programada, né? Isso aí implicaria em mudar políticas industriais, políticas comerciais. Então, tem toda uma série de mudanças que são necessárias, e isso é impensável sem a ação do Estado, né? A redução da desigualdade, o segundo imperativo, né? Porque o aumento crescente da desigualdade inviabiliza a própria venda dos produtos, né, das grandes corporações, das multinacionais, né? O mercado encolhe, né? Porque as pessoas têm menos recurso para consumir. Então, é um imperativo que se coloca, inclusive, para a elite econômica, né? E é claro que é importante também para a grande maioria da população que, com a, a perda de renda, né, o desemprego crônico, o trabalho informal, essas pessoas elas ficam em situação cada vez mais precarizada, né? O que o Guy Standing chamou de o precariado, né? Com a ou também chamada uberização, né? Então nós temos perda de direitos, perda de condições de vida, e isso, para reverter isso também é necessária a ação do Estado, com um novo protagonismo, né, emissão de dinheiro e financiamento de novas empresas públicas e privadas para geração de emprego e fornecimento de renda básica, para que as pessoas tenham recursos para adquirir os produtos necessários para a sobrevivência, né? Então, com o poder que só o Estado tem de emitir dinheiro, se pode direcionar as atividades econômicas, fazendo com que haja, né, um casamento entre aquilo que é produzido e aquilo que é consumido, né? Isso aí seria, digamos assim, o princípio básico de uma política do Estado para a redução da desigualdade. Aumentar, ao mesmo tempo, a produção e o consumo, né? Para aumentar o consumo através de fornecimento de uma renda básica, universal, condicional, e para aumentar a produção, financiamentos de empresas estratégicas, né? Então, não é financiamento de qualquer empresa, não é bolsa empresário, como aconteceu no governo da Dilma, infelizmente, né? Seriam empresas, pode ser públicas ou privadas, que estejam dentro da estratégia de combate à desigualdade, né? Então, aí, né, o tipo ideal de empresa aí é a cooperativa, né? Em que pessoas que não têm capital se unem e fazem um projeto com base científica, sendo aprovado por uma agência de financiamento estatal, recebe dinheiro público para criar uma nova empresa ou ampliar a escala de uma atividade que está reduzida a um local, uma região do país, né? Então, você ter, né, por exemplo, né, um caso que a gente discutiu recentemente num vídeo, né, da produção do umbu cajá na Bahia, no interior da Bahia, né? Tem uma cooperativa que foi formada, mas ela alcança apenas as crianças, as escolas da região, né? Então, mas é um produto de interesse até internacional, né? Essa fruta ela é muito saborosa e ela é nativa e ela pode ser cultivada sem agrotóxicos, sem fertilizantes, porque ela é uma planta adaptada ao ambiente, etc. Então, precisaria aí de uma alavancagem da produção para aumento de escala, né? Entrar numa produção industrial do suco dessa fruta e também da farinha, com o resíduo da fruta, quando faz o suco, pode fazer farinha, pode fazer óleo essenciais. Então, nós temos outros recursos como esse, né? Eu sempre cito o pequi, por exemplo. Precisa do Estado para alavancar a ampliação da escala que essa atividade acontece, saindo da escala local, artesanal, para uma escala industrial, né? Que é o que os irmãos nobres chamam de industrialização da biodiversidade, né? Certo? E isso possibilitaria, então, oferecimento de empregos e de renda para essas populações, né? E, ao mesmo tempo, valorizar o ecossistema em que elas vivem, o recurso que tem no ecossistema, né? Desenvolver uma tecnologia
ecossistêmica, né? É uma tecnologia correta do ponto de vista ecossistêmico, de estar não cultivando uma planta exótica, mas uma planta nativa, né? De modo sustentável, replantando, né? De modo que as gerações futuras continuem usufruindo desse recurso, não destruindo o ambiente. E o terceiro aspecto da crise, né? Né, que a gente notou aqui em 2013, o limite da democracia representativa, né, que a gente só vai lá, elege o representante e depois ele tem uma conduta que não atende aos nossos interesses. Né? Então, a recorrência desse tipo de comportamento dos políticos levou a um descrédito, né, com os políticos e com a democracia republicana, né? Que quando ela fica apenas no plano da representação. Então, a população, ao sair às ruas em 2013, né, a população clamava por uma participação maior, né, inclusive para maior transparência, para evitar, né, a má conduta dos políticos. Né? E como é que isso é possível? Será que a solução seria essa, sair na rua sempre que algo desagrada? Né? Não é, né? Tanto que o povo cansou de sair na rua e esse movimento foi cooptado pela direita e temos o desastre que aconteceu, né, a partir de 2018. A solução que eu acredito ser viável, quer dizer, a única solução também possível é usar a tecnologia da informação para a democracia participativa, de modo que as pessoas participem da política na ponta do dedo ali no celular, no seu dia a dia. Né? Então, é preciso oferecer um instrumento que a pessoa possa participar ativamente da política, não necessariamente saindo nas ruas, carregando faixa e levando tiro de bala de borracha e gás lacrimogêneo, né? Mas as pessoas usando aquilo que elas mais amam atualmente, que é o smartphone, né? O celular, né, um aplicativo de celular que as pessoas participem da política, controlem os governantes, né, acessem dados sobre gastos públicos, evitando corrupção ou fiscalizando, né, os governantes por meio do celular. Me parece até um pouco óbvio isso, só que como a tecnologia da informação tem sido usada justamente para manipular a mente das pessoas, é muito estranho vir alguém e falar: não, nós vamos reverter esse processo, as pessoas que vão controlar os governantes, né? Através da tecnologia da informação. Mas é uma proposta que está aí publicada desde 2014, né? Com o Enídio e outros colegas. A gente publicou esse artigo, né, propondo o uso da tecnologia da informação para o povo controlar os governantes e como uma forma de democracia participativa. Então, a gente está resgatando isso a cada momento, né, tentando conceber como isso poderia ser colocado em prática o mais rápido possível. Né? O conhecimento tecnológico já existe. Né? Precisa de haver a famosa vontade política. Né? Por isso que a gente espera que quem foi eleito nesse dia 2 de outubro, né, nesse próximo fim de semana, para a presidência do Brasil, tenha essa sensibilidade e essa vontade de desenvolver esse mecanismo de democracia participativa usando a tecnologia da informação. E eu vou falar principalmente sobre isso aqui hoje. Bem, vários países já estão implantando, né, meios de governança usando a tecnologia da informação, é chamada governança digital. Essa governança digital, ela pode ter um caráter profundamente democrático. É claro que a tecnologia da informação também pode ser usada para manipulação das mentes, né, das pessoas, já é usada, né, para interesses comerciais, né, as redes sociais que existem atualmente, elas são redes de interesse comercial, são redes de propriedade privada. Né? Então, na governança democrática digital, nós teríamos meios públicos, né? Nós teríamos um aplicativo e uma rede social, uma rede que inclusive abrange a parte financeira, né? O bolso do povo,
uma comunicação direta entre o Estado e o cidadão, né, por meios digitais. É uma ideia revolucionária, mas ao mesmo tempo pacífica, né, porque vai possibilitar que haja um contato direto por meio da tecnologia da informação, é óbvio, né? Não um contato presencial, mas vai evitar todos esses intermediários que entre o dinheiro público e o povo, né? É um mal terrível no Brasil, né? O povo precisa de dinheiro, o Estado pode emitir o dinheiro, só que o dinheiro que é emitido seria para o povo para na mão dos intermediários, né? Vide orçamento secreto, que foi o episódio mais aberrante de toda uma série de episódios que começam lá já com a Sudene, lá no tempo né, do Celso Furtado, que né, a Sudene tinha projetos ótimos de desenvolvimento no Nordeste, só que o dinheiro parava nos intermediários, não chegava no povo, né? Então, com essa ferramenta, que vocês vão ver que seria possível o dinheiro público, né, ser depositado direto na conta do cidadão. Pronto, acabou, não tem intermediário nenhum. O cidadão teria uma conta no banco público, né, e movimentaria seu dinheiro ali sem precisar ter conta em banco privado, sem precisar de ter talão de cheque, sem precisar de usar o dinheiro físico, a nota, a moeda, nem cartão magnético, né? Só falando, citando de passagem, a gente vê que a crise da Venezuela só estancou, né? E a Venezuela hoje em dia está apresentando um crescimento econômico, quando o Maduro mandou uma equipe lá na China para conhecer, né, o dinheiro digital e implantou o cartão magnético com uma espécie de uma renda básica na Venezuela. Aí pronto, né? Acabou com o Guaidó e todas as tentativas golpistas e conseguiu a fidelização da população para o seu projeto de socialismo. Bem, então voltando aqui para o nosso caso, né? Eu não pretendo aqui discutir a Venezuela, porque a gente sabe que são muitos problemas, tem lá, né? Tem fome, etc. Mas eu só estou dizendo que, com o uso de uma tecnologia digital, se conseguiu diminuir o tamanho da crise lá, né? E isso, então, no Brasil, que já tem a Bolsa Família, agora virou Auxílio Brasil, já tem leis, né, como a lei aprovada pelo Partido dos Trabalhadores, né, o projeto do Eduardo Suplicy, de instauração da renda básica universal, né, nós temos todas as condições de fazer isso bem melhor ainda, né? Então, a redução da desigualdade, ela se entrelaça com os outros imperativos, né, da questão ambiental e da democracia participativa, e, então, isso implicaria, para haver redução da desigualdade, né, nós temos que atacar tudo isso ao mesmo tempo. E como é que faz isso, né? Por uma governança democrática digital, mas que não é uma governança digital que está restrita a um site do governo lá na internet. Não, é uma governança digital que está na ponta do dedo do cidadão ali no celular para participar do processo, certo? Então, essa é uma grande diferença em relação, por exemplo, ao que acontece na Estônia, né, que já tem todos os procedimentos digitalizados. Então, é claro que, como foi mencionado ontem no debate por uma candidata, né, você ter uma digitalização dos dados do SUS, né, com um prontuário único para cada pessoa, para não precisar ter prontuário em papel, ou para não se perder os dados médicos de cada pessoa, né, isso tudo é importante, mas não é suficiente para haver a democracia participativa. Para haver a democracia participativa, tem que ser um sistema de tecnologia da informação que cada pessoa possa participar, né? E cada pessoa vai ter interesse em participar, porque seria esse mesmo sistema que essa pessoa vai receber a renda básica universal, vai ter o seu cadastro na renda básica universal, vai ter uma conta digital que ela pode movimentar, né, essa verba, fazer pagamentos, receber pagamentos, né? E pode solicitar financiamento
para o Estado, através de uma agência de investimento a ser criada, ligada ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Então, né, você tem um grupo de pessoas que querem montar uma empresa, mas essas pessoas não têm capital. Né? Como é que elas fazem? Elas fazem um projeto, através do aplicativo, elas pedem a verba para a agência de investimento, e se for aprovado, elas recebem a verba na conta digital delas, né? E fazem um relatório comprovando o uso da verba pelo próprio aplicativo. Então, acabou a burocracia, acabou o intermediário, não precisa ter político indo pedir verba lá em Brasília, né? Os políticos que se ocupam em fazer leis, né? O legislativo é para fazer lei, não é para ficar movimentando verba para lá para cá, né? Em troca de votos, né? Isso é uma distorção, né, da democracia representativa. Então, com uma ferramenta dessa que possibilita o cidadão, na ponta do dedo, se comunicar direto com os governantes, no plano municipal, estadual e federal, acabam todos esses intermediários que, via de regra, são os principais agentes da corrupção, da famosa corrupção que todo mundo critica e ninguém sabe como lidar com ela, né? Todo mundo fala mal e ela continua graçando por aí, né? A forma de acabar praticamente com a corrupção é o cidadão ter um contato direto com a fonte do dinheiro, né? Que é o Estado Federal. E também um meio do cidadão se manifestar, fazendo denúncias, né? Se tem fome, né? Se tem processo de destruição de florestas, né? Isso pode ser denunciado. Aí nós temos o quarto componente desse aplicativo, que é o Fórum Popular Online, que seria a forma do povo se manifestar sobre o seu dia a dia, sobre aquilo que o incomoda, fazer, né, o controle da conduta dos governantes, né? Se os governantes não seguirem uma ética, né, que seria a ética da governança, ou melhor, a bioética da governança, porque é uma questão de vida ou morte, né, das pessoas. Então, aí, né, seria estabelecido a bioética da governança, eu já falei sobre isso em outro seminário, não vou repetir, mas uma série de princípios que os governantes devem seguir. E na medida em que eles não seguem, que eles violam esses princípios, haveria o Fórum Popular Online para cada cidadão denunciar, se manifestar, né? E isso geraria relatórios semanais que poderiam ser usados ao se fazer pedido de financiamento para empresas, cooperativas, etc. Né? Então, se tem... eu já tenho o um exemplo aqui na frente. Né? Se tem falta de arroz com feijão numa região, e isso está lá registrado no fórum online, então, né, um grupo de pessoas que quer plantar arroz e feijão, elas fazem um pedido de verba para plantar arroz e feijão, e isso está justificado pela demanda existente. E com isso a gente satisfaz também a famosa lei da oferta e da procura, né? Através desse meio de comunicação, que seria esse aplicativo com o Fórum Popular Online. O Estado teria, quer dizer, em vez de um planejamento central feito por burocratas lá em Brasília, nós teríamos, né, um orçamento participativo, que é um conceito que o PT implantou, mas usando a tecnologia da informação, não presencial, com aquelas reuniões chatas que ficam um brigando com o outro, né? Por meio da tecnologia da informação, se faria, né, uma forma totalmente distribuída e democrática a alocação das verbas, dos gastos públicos, para satisfazer as necessidades da população. Então, não é uma pessoa que vai concentrar, um grupo de pessoas que vai concentrar esse conhecimento e decidir para onde vai o investimento público. Não, é através de um mecanismo de tecnologia da informação, que vai precisar de inteligência artificial, vai precisar de tecnologias avançadas para conseguir fazer de uma forma realmente democrática, evitar manipulações, fraudes, etc. Bem, então, vamos para o item 1 do aplicativo, que seria o cadastro da renda básica universal. Então, cada brasileiro, do nascimento até a morte, receberia um certo valor mensalmente, que seria suficiente para suas necessidades básicas de sobrevivência. Então,
cada pessoa teria um celular, né? No caso de crianças pequenas ou pessoas com incapacidade, teria que ter a ajuda de uma outra pessoa, né? Mas precisa ter um celular, smartphone, conexão com a internet. Como disponibilizar isso para todos os cidadãos? Pelo serviço social nos municípios, certo? Por isso que o serviço social é tão importante nesse processo, para levar essa inovação até a vida das pessoas, né? Mas nós temos dados impressionantes aí sobre a disseminação do uso do celular no Brasil. Nos recantos aí do interior, nós já temos, né, até nos povos originários da Amazônia, já temos o uso da internet e do celular. Então, é algo que é viável, né? Então, o cadastro já da Bolsa Família, Auxílio Brasil, seria ampliado, então todo mundo, todos os brasileiros teriam uma identidade, um login, né, para a renda básica universal e receberiam um certo valor mensalmente, né? O segundo item, o aplicativo conteria, então, lá uma parte lá sobre para a pessoa ver lá, receber a renda básica, né? O segundo componente do aplicativo seria uma conta digital. Então, pode ser no Banco Central, pode ser na Caixa Econômica, Banco do Brasil. Então, a pessoa receberia a renda básica universal nessa conta e movimentaria pelo aplicativo. E isso não precisa entrar no sistema interbancário, né? Então, se eu tenho uma conta no Banco Central, eu vou fazer um pagamento para outra pessoa que também tem uma conta no Banco Central, isso seria direto entre as duas contas, né? Um pouco, parece com o Pix, mas é um pouco diferente, porque o Pix está no sistema interbancário, né? Então, no Pix, entra uma comunicação entre os bancos privados também, né? Essa conta digital em banco público, ela seria nos computadores do Estado, não uma rede que envolve computadores de bancos privados. E esse sistema, então, poderia ser usado em regiões do Brasil que não tenha nem agência bancária, né? Isso facilitaria a inclusão financeira, ou seja, todo cidadão brasileiro ou cidadã teria acesso ao dinheiro para comprar os recursos necessários para sobreviver. Então, com isso, se pode erradicar a fome, né? Seria o modo de erradicar a fome, que é a promessa, né, de candidatos mais socialmente mais responsáveis. O terceiro componente do aplicativo seria esse de, né, solicitar verbas do Estado, né, para empreendimentos, em novas empresas, atividades que gerem renda, de inclusão social, né, por exemplo, cuidar de pessoas doentes, cuidar de idosos, né? Tudo aquilo que tenha um valor social, né, pode ser financiado, né? Então, essa verba seria solicitada pelo aplicativo mesmo, né? Seria enviado para uma agência de desenvolvimento federal ligada ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Então, para você obter uma verba, qualquer pessoa pode pedir, não precisa ter CNPJ, não precisa de burocracia. Agora, os pedidos seriam julgados, né, por um comitê científico tecnológico, tem para ver, né, a consistência, né, do pedido. Essa agência, mediante aprovação de um projeto, ela emitiria um título que seria resgatado, né, emite um título do Tesouro que é resgatado na forma de um dinheiro que seria um dinheiro digital que seria colocado na conta do beneficiário. E esse comitê seria de funcionários públicos concursados, vinculados às universidades, institutos de pesquisa, ou seja, então, qualquer um pode fazer o pedido, mas o julgamento desse pedido seria segundo certos critérios, né? Tem que ser atividades consideradas estratégicas para redução da desigualdade, cuidado ambiental, né? Participação política, cuidado com
a parte da população que está precarizada por causa da crise, né, o que entra dentro da redução da desigualdade. E os comprovantes, né, os resultados obtidos com o uso das verbas também podem ser disponibilizados pelo aplicativo. Então, é um contato direto entre essa agência de desenvolvimento e cada cidadão ou cidadã por meio do aplicativo. E, finalmente, o quarto item, que tem dois componentes, seria o Fórum Público Online. O que é o Fórum Público Online? É um meio tecnológico, né, com base na tecnologia da informação, para o povo controlar ações do governante dentro de princípios da bioética da governança, né? Então, o Fórum Público Online não é uma torre de Babel que cada um vai lá e escreve o que quer, né? Não é uma rede social aí que cada um posta o que dá na telha, certo? Não é isso, né? Ele é regido por princípios de bioética da governança. Então, seriam estabelecidos de um modo democrático, através de congressos, assim como foi estabelecida a bioética médica, né? Os princípios que expressam os deveres do governante no cuidado com o povo. Por exemplo, não existir fome, né? Cuidar da biodiversidade, certo? Então, seria estabelecido um certo número reduzido de princípios e as entradas no Fórum Público Online seriam por mensagem de texto que tenha certas palavras, né, que cabem, que se encaixam dentro da bioética da governança. Ele teria duas seções, o Fórum Público, né? Uma de informação e transparência, com links para as contas públicas, sites de informação científica e tecnológica, e uma outra para o povo se manifestar sobre temas municipais, estaduais e federais, sobre os problemas que o povo vive. Então, no seu cotidiano, a pessoa lá está vivenciando um problema, ela pega o celular e entra uma mensagem de texto no Fórum Público Online. Pode ser na seção municipal, estadual ou federal. Porque é muito importante também nesse plano mais local, né, do municipal. Então, falando primeiro da seção de manifestação do Fórum Público Online. Cada pessoa, a partir de uma certa idade a ser estabelecida, né, também, né, muito precoce você colocar essa facilidade na mão de uma criança pequena, né? Então, seria a partir de uma certa idade, então a pessoa pode semanalmente enviar uma mensagem de texto curta no fórum. Por exemplo, tá? Isso pode tudo ser repensado a partir de critérios técnicos, né? Porque vai chegar um momento que isso aqui tem que entrar numa consideração mais técnica, né? Então, o fórum teria um programa de inteligência artificial para compilar essas milhões de entradas, né? Você ter milhões de pessoas dando uma entrada semanal e gerando relatórios semanais com as questões municipais, estaduais e federais dentro das categorias da bioética da governança. Tá? Então, semanalmente, seria gerado um relatório. A partir, né, aí tem programas que vão, né, basear em termos usados, né? As pessoas têm que usar a palavra certa. Isso já é estabelecido na bioética da governança. Quais são os termos, as palavras-chave, né? Como na ciência, né? Você tem que colocar as palavras-chave. Você não pode também colocar qualquer palavra-chave. Tem que ser palavras-chave que são aceitas dentro do sistema, né? E esses relatórios seriam muito importantes para justificar os pedidos de financiamento, porque as pessoas podem pedir verba para qualquer coisa que elas quiserem, mas tem que estar baseado nos relatórios. Tem que ser necessidades sociais, em última análise, que seriam financiadas. E necessidades sociais dentro de projetos estratégicos, que busquem a sustentabilidade, né, a preservação da biodiversidade, oferecimento de emprego e renda, né, de uma economia solidária, né? Tudo isso é levado em conta, né? Mas então, digamos assim, aquilo que num trabalho científico, a função que tem das referências, né, para justificar os estudos que justificam a proposta do artigo científico, aqui, né, seria com base nos relatórios do próprio Fórum Público Online. Então,
eu quero formar uma cooperativa para plantar feijão. Então, eu vou me basear em relatórios que mostram que as pessoas estão passando fome e as pessoas gostam de comer feijão, né? Isso tudo justifica eu ganhar uma verba, eu e um grupo de pessoas que não tem capital, né? Receber a fundo perdido uma verba da Agência de Desenvolvimento para plantar feijão, né? E esse feijão vai ser, então, vendido para as pessoas que estão com fome de feijão e as pessoas vão pagar com a renda básica que elas vão receber, certo? Então, é coisa muito elementar, mas muito lógica, né? Tem que ser um sistema né, cuja lógica seja funcional, né? Tem que funcionar. Não pode ter possibilidade das pessoas trapacearem, né? Conseguirem dinheiro público para vantagens próprias, né? Que seriam os chamados aproveitadores. E a outra seção do Fórum Público Online, que teria importante também no sistema educacional, tá? Porque a educação no país vai muito mal, como todo mundo sabe. Então, possibilitaria uma participação política também nas escolas, tá? E a seção de informação e transparência. Ela teria links, né? Não dá para você colocar tudo dentro do aplicativo, obviamente, né? Então, teria links para contas públicas, né? Municipais, estaduais, federais, inclusive os gastos feitos com financiamento por meio do aplicativo. Então, eu ficaria sabendo se o meu vizinho ali conseguiu a verba que ele pediu para plantar feijão, né? Através do aplicativo, através dos links, né? Eu vou ter que navegar na internet até chegar onde essa informação está, mas teria esse caminho, né? E também, né, teria os links dos portais de transparências e observatórios científicos, alimentados com dados, explicações científicas e avaliações éticas geradas por trabalhadores intelectuais das instituições públicas. Então, por exemplo, um instituto como o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ele tem uma série, né, de dados e explicações importantes sobre a questão, né, da Amazônia, né, que a gente vê que muita gente não tem contato e nem quer ter, né? As pessoas falam, não, mas a Amazônia tem muita floresta ainda, nunca vai se desertificar, né? Só que, de um ponto de vista científico, de ecologia, né, de teoria de ecossistema, né, pequenas alterações causadas pela espécie humana podem ter consequências catastróficas no ecossistema, né? Então, o Fórum Público Online teria também essa parte de informação qualificada, né? E seria objeto de atenção no currículo do ensino médio, né? Capacitando as pessoas para o processo de comunicação com base científica. Então, em vez das pessoas ficar aprendendo as teorias científicas assim de um modo totalmente descontextualizado, né? Ficar revendo toda a história da ciência, aquelas coisas complicadas, decorando fórmula e coisas mirabolantes, né? Que uma quantidade de informação muito grande, enciclopédica, né? Que as pessoas nem conseguem memorizar, né? Só serve para fazer a prova, passar no vestibular e depois se perde, né? Quando as pessoas conseguem memorizar, né? Em vez disso, então, na própria escola, na própria aula de ciências no ensino médio, nas disciplinas do ensino médio, se usaria o celular nessa seção, o aplicativo nessa seção de informação qualificada, né, para as pessoas entenderem, né, por que, né, por exemplo, você fazer certos tipos de plantação, por exemplo, de cana na região de nascente de um rio, por exemplo, pode fazer que a cidade fique com falta de água, né? Quer dizer, então, esse aplicativo, que, né, a gente sabe que o celular hoje em dia é o fetiche da juventude, né? Eles dormem com o celular do lado e se comunicam, namoram, né, ou brigam pelo celular. Então, esse mesmo celular seria usado para obter uma informação qualificada e dentro da sala de aula, com orientação dos professores, tornando a ciência uma coisa muito mais concreta do que é atualmente, né? E fazendo a ciência ser mais interessante para as pessoas, né? Bem, finalmente, então, eu vou chegar nessa conclusão. Talvez seja, digamos assim, uma das conclusões, né? Porque essa proposta do aplicativo, ela não está vinculada com essa conclusão necessariamente, tá? Mas é a minha orientação, digamos assim, ideológica, filosófica,
para estar trabalhando com essas propostas, né? Com a efetiva redução da desigualdade, deflagrado o processo de transição para um sistema socialismo democrático de mercado, porque aqui nós não estamos violando a lei da oferta e da procura, nós só estamos seguindo a lei da oferta e da procura, né? De estar produzindo aquilo que tem demanda, né? Propiciando, financiando o povo, o Estado financiando o povo, para o próprio povo produzir aquilo que o próprio povo vai consumir, né? De um modo casado, né? Então, vai se produzir o que o próprio povo, as demandas, para satisfazer as demandas do próprio povo. Não é um burocrata em Brasília que vai estar decidindo o que vai ser produzido, né? Então, é uma economia de mercado, é um sistema democrático. E por que é socialista? Porque, né, aí a gente tem que voltar um pouquinho em Marx, né? O dinheiro perde a função de acumulação privada, quer dizer, se transgride com a lógica do capitalismo, que é, né, o uso do dinheiro para a acumulação privada, né? E o dinheiro, então, é usado para propiciar a cada pessoa o acesso aos valores de uso, o Marx chamou valores de uso, né? Não o valor de troca, mas o valor de uso, que seria aquela parte da riqueza que a humanidade, a partir do seu trabalho, né? O trabalho humano gera uma riqueza, né? Recursos nós temos, né? Por exemplo, um veículo para transporte, né? Um combustível para um aquecimento, né? No inverno, etc. Comida, tudo isso são recursos que vieram do trabalho da humanidade, das gerações passadas, né? E que a gente continua. Então, a ideia é que cada pessoa teria, através do dinheiro, seu acesso à sua parte nisso, né? Isso, então, seria uma justiça social intergeracional, né? Então, né, por que os descendentes dos escravos não têm acesso ao recurso que o escravo produziu no passado, né? Por que a desigualdade se propaga entre as gerações, né? Porque o dinheiro, a resposta, porque no sistema capitalista o dinheiro é usado para justamente manter essa desigualdade, né? Manter uma parte da sociedade explorando uma outra parte, né? Manter um grande número de pessoas trabalhando para um pequeno número de pessoas para satisfazer as necessidades e desejos desse pequeno número de pessoas. Se a gente passa a usar o dinheiro com uma outra finalidade, a gente muda a função do dinheiro e é o Estado que pode fazer isso, o Estado que emite o dinheiro e pode imprimir uma nova forma de distribuição do dinheiro, né? Então, a gente vai quebrar a espinha dorsal do capitalismo, que é a exploração do trabalho de uns por outros, né? A gente vai possibilitar que as pessoas possam sobreviver sem ter que vender o seu trabalho para outro, vender a sua vida para outro, né? O Ricardo Guzman fala sem se prostituir em termos do seu trabalho, né? Então, ao quebrar isso, já não é mais capitalismo, né? Em termos, não é mais um modo de produção capitalista. Quebrou a espinha dorsal. Aí nós vamos estar no pós-capitalismo, né? Se alguém quiser usar um termo mais neutro, é o pós-capitalismo. A redução da desigualdade leva ao pós-capitalismo. A gente não sabe exatamente como vai ser isso, né? Mas o que é importante que aconteça, né, é que as pessoas tenham condições de sobreviver sem vender sua vida para as outras, sem necessidade de vender sua vida para as outras. Tendo acesso àquilo que gera a um quinhão, né? Vamos pensar assim, toda a riqueza da humanidade dividida pelo número de habitantes, então tem a cota de cada um. Cada um tem que ter acesso a isso, pelo menos, né? Depois, através de seus esforços, a pessoa pode conseguir mais, né? Nós não queremos, eu não quero uma igualdade econômica total, né? Não, eu quero que o esforço das pessoas, a dedicação, né? A pessoa que levanta às 5 horas da manhã e trabalha duro, que ela seja recompensada por isso, porque senão ela também não vai trabalhar mais, né? A pessoa que tem criatividade, que ela tem inventividade, as pessoas que, né, que criam coisas importantes para a sociedade, que elas sejam recompensadas pelo seu mérito, claro, né? Mas tudo isso precisa continuar existindo. O que não pode é as pessoas estarem privadas daquele mínimo para elas sobreviver, né?
Então, é por aí, então, que a gente espera eu espero que esse processo de superação dessa crise evolua. E aí tem a ideia da evolução, que era cara, né, aos socialistas fabianos lá da Inglaterra, e que aparece também nas teorias de reforma do capitalismo lá do Veblen, né? Então, seria esse caminho aí. Importante, que eu acho que o pulo do gato disso tudo aqui que eu estou falando, é que o direito de propriedade é 100% garantido, não vai expropriar ninguém. Que o Estado não precisa, para o Estado imprimir uma redução da desigualdade, basta ele emitir dinheiro e gastar para fazer a redução da desigualdade. E deixa a riqueza que for legítima, deixa as pessoas conquistarem uma riqueza, não se toca nisso, nem se discute isso. Eu nunca falei aqui, eu não proponho nem aumento de impostos para os ricos, que eu acho que não é o caminho. O Estado não precisa tirar o dinheiro da sociedade, o Estado pode criar o dinheiro, o Estado é o gerador do dinheiro. Então, toda essa proposta é baseada, né, na MMT, né, que diz que o Estado pode emitir dinheiro à vontade. Né? Agora, é claro que isso tem certos critérios que o Vivaldo sempre aponta, né, que se fizer isso de um jeito burro, né, vai gerar inflação. Certo? Isso aí também assim, top princípio do topo aí da hierarquia de tudo isso, né? Então, tem que... Agora, se o Estado emitir dinheiro para o cidadão plantar feijão, como é que isso vai gerar inflação? Isso vai... o dinheiro indo direto para o cidadão, sem corrupção, formar uma cooperativa, dando emprego, as pessoas plantando feijão e colhendo, como é que isso vai gerar inflação? Isso vai reduzir a inflação, porque vai baixar o preço do feijão. Certo? Então, o caminho é esse, é o Estado emitir e induzir aumento da produção, né, gerando emprego e renda. É isso, esse que é o caminho. Né? Agora, você diz isso aí seria um capitalismo social. Não, não é mais capitalismo. Quer dizer, não é uma transição brusca, é uma transição gradual. Mas com esse tipo de coisa acontecendo, pouco a pouco, o dinheiro perde a função que ele tem no capitalismo, que é de aumentar a desigualdade, certo? Não dá para ser capitalismo e socialismo ao mesmo tempo, porque ou você está aumentando a desigualdade ou você está reduzindo. Né? Então, se o dinheiro é usado pela sociedade, né? O Estado emite, a sociedade usa o dinheiro como forma de aumentar a desigualdade, fazendo um grande número de pessoas trabalhar e vender sua vida para um pequeno número de pessoas, é capitalismo. Se você está fazendo o oposto, o dinheiro está indo para a pessoa para ela ter autonomia, ela poder produzir e não precisar vender a sua vida, o seu trabalho para outra, é socialismo. Está aí relações sociais que as pessoas travam no processo produtivo. Tá? Se você tem a exploração, quer dizer, uma pessoa, para sobreviver, tendo que vender o seu trabalho para outra, para fazer o que a outra quer, não o que ela quer, e essa pessoa está trabalhando, né, não está se apropriando. Em 2004, eu publiquei um artigo que eu acho que só eu mesmo que li, que chamava Universidade Pública e os Desafios do Desenvolvimento. Que eu coloco a universidade pública como a enzima do desenvolvimento. Né? Ela catalisa o desenvolvimento, né, para suas contribuições científicas e tecnológicas. Então, para conseguir lidar com essa situação, nós precisaríamos daquela interação entre a universidade e a sociedade que o Celson Pereira, que vocês conhecem, ele criou um instituto, né, já há uns quase 30 anos, chamado Instituto de Interação Universidade-Sociedade. Precisa dessa interação universidade-sociedade, né, porque nós temos na universidade os quadros técnicos, científicos, tecnológicos competentes para fazer esse aplicativo e, né, basta o governo federal convocar uma equipe aí, né, dali a um mês isso aí está pronto e até implementado, se houver vontade política. Então, né, nós temos na universidade pública pessoas competentes para fazer isso. Né? Uma delas é o Zé Otávio, que está trabalhando comigo nisso, ele é professor lá da Federal do Rio, e ele está trabalhando nesse capítulo, da parte um pouco mais técnica. Né?
Então, eu sei, né, que a tecnologia da informação está sendo usada por empresas particulares, como o metaverso e o WhatsApp, essas coisas todas, para interesses comerciais. TikTok, que é chinês, mas é a mesma praga, né? Está sendo usado para interesses comerciais, de fazer marketing, vender produtos, né? Então você vê aí a turminha aí que vê TikTok quer comprar o tênis lá que alguém usou, quer usar uma corrente de prata que o outro usou, que custa não sei quanto e tal, né? Eu sei disso, né? Eu sei que o WhatsApp é usado para mandar fake news, né? Eu sei que o Facebook é usado, é manipulado por um algoritmo que impede que seja realmente um instrumento de organização popular, porque, né, o algoritmo limita nossas interações, né? Por mais que eu milite no Facebook já há 20 anos, desde que ele foi criado praticamente, eu estou lá, mas eu não. Eu tive que criar 3 contas, né? Agora tem uns 15 mil amigos, mas cada conta não consegue realmente se comunicar com muita gente, né? No YouTube também você vê que tem um esquema que eu não entendi bem qual que é ainda, mas são empresas que promovem certos conteúdos que têm milhões de visualizações, né? E a gente posta lá um vídeo, até alguma coisa assim cultural, né? Coisa assim, questões de interesse, né? Amplo, e tem 10 visualizações, né? É, é, Quer dizer, tudo isso é manipulado, tá? Agora, por isso que ele precisa ter um sistema, uma rede pública, né? Da última vez que eu apresentei aqui a proposta, você mesmo falou, não pode ser estatal, tem que ser público. Aí eu mudei, agora estou chamando uma rede pública, que seria sob controle popular. O usuário poderia controlar, de alguma medida, o sistema. É claro que o grupo que vai implantar isso, que vai fazer programação, tem que ser de cientistas, tecnólogos, pessoas de alta qualificação intelectual, né? Para implementar o sistema. Mas depois de implementado, haveria, né, dentro dos itens da biótica da governança, alguma forma do uso do aplicativo ser controlado pelo usuário, que é diferente do Facebook, por exemplo, que tem um algoritmo que controla para quem que vai a mensagem que a gente manda, né? Limita, etc. Então, seria uma tecnologia da informação um pouco diferente para possibilitar um processo de democrático de interação. Agora, não é anarquismo, né? Como todo mundo sabe, eu sou anti-anarquista. Eu acho que é preciso haver administração. Toda organização humana precisa dos administradores, né? Precisa de ter uma ordem dinâmica, né? Uma organização, uma ordem dinâmica, né? E pessoas que cuidem disso, né? Eu até já comentei isso em relação à China, né? Que essa é a filosofia do Confúcio, né? Você ter uma elite que trabalha para o povo, né? Então, dentro da visão completa da democracia como governo do povo, pelo povo, para o povo, esse pelo povo é muito relativo. Quer dizer, é pelo povo, mas tem que ter o guia, né, aquilo que o Gramsci chamou de intelectual orgânico. Né? Tem que ter aquilo que Lenin chamou do Partido Revolucionário. Né? Precisa ter os guias, né? Que o Confúcio chamava de guias. Então, precisa ter. Eu acho que, para essa proposta específica, os guias estão na universidade pública. Né? São pessoas comprometidas com o público, porque trabalham numa universidade pública, são financiadas por dinheiro público, certo? Você tem que considerar o processo histórico da universidade pública no Brasil. Eu sou um dos que lutou pelo ensino público gratuito quando queriam introduzir ensino pago desde 1900 e bolinha, né? Então, essa universidade pública que está aí, gratuita, né, que faz pesquisa, ela é fruto da luta nossa, né? E tem muitas pessoas comprometidas com isso. É claro que tem bolsonarista também na universidade pública, né? Mas eles sabem que eles são minoria no contexto, né? Porque a universidade pública ela tem certos critérios de epistemológicos e éticos e políticos que possibilitam que tenha esse papel que eu coloquei nesse artigo de 2004, de ser a enzima do desenvolvimento, né? Desde que haja um projeto que esteja sendo
implementado no plano nacional, né, pelo governo federal, e financiado, porque você põe no dinheiro aí, tudo funciona. E o Estado tem o dinheiro. Eu acho que é isso que a MMT trouxe esse insight que faltava no marxismo e faltava no esquerdismo, que é o Estado pode emitir o dinheiro, gente, não precisa tirar o dinheiro da sociedade, pode parar até de cobrar impostos, focado por imposto único lá, que o Marcos Sintra quer, pode parar de arrecadar, porque o Estado pode emitir, depois que acabou o padrão ouro, né, o chamado metalismo, não existe limite para a emissão de dinheiro. É claro, tem que ser bem usado, por isso. Primeiro, eu nunca falei em conta única, né? Quem tem conta no banco privado continua tendo. Essa conta que eu falei da digital no banco público é a conta do pobre, né? É a conta que vai receber a renda básica, certo? A pessoa que tem outras contas, ela continua tendo, né? A liberdade econômica continua plena, não tem restrição nenhuma. Nós estamos adicionando uma conta para o pobre, certo? Continuando, né? Essa questão do risco sempre existe, mas até vendo a Mariana falando, o risco na aplicação pública é sempre menor do que na aplicação privada, porque o Estado sempre pode emitir dinheiro para pagar a dívida, né? Então, o que é considerado a aplicação mais segura? Tesouro direto, certo? O Estado pode confiscar o tesouro direto? Pode, mas seria a maior besteira do mundo, porque ele pode emitir dinheiro e pagar as suas dívidas, as suas contas. Para que ele vai pegar o dinheiro do cidadão que está lá? Pela MMT, não faz sentido nenhum o Estado dar o cano nas pessoas, fazer o que o Collor fez. O Collor era assim, 1000% ignorante em MMT, que já existia na época, né? De pegar o dinheiro da poupança. Bastava o Estado emitir o dinheiro e pagar as contas. Só não dá para pagar a dívida externa, porque é em dólar, né? Mas, então, um risco sempre existe. Agora, tem uma coisa que eu falei antes que eu estou mudando, é que o Fórum Oficial Popular Online poderia sim ser blockchain. Que eu estava né, eu tinha defendido no computador do Estado, mas o Zé Otávio está trabalhando aí com uma ideia, não sei se vocês conhecem, que usando um método dito aleatório, você reduz em 99,9% a demanda computacional do blockchain. Quer dizer, pelo que eu entendi, é o seguinte: em vez de codificar um bit em 1000 computadores no mundo afora, é um sorteio que vai codificar isso, digamos, em 2 computadores, certo? Então, isso economiza energia e simplifica em 99,9% o Bitcoin, o blockchain. Tá? Então, o Bitcoin é a coisa mais arriscada que tem, né? Que a moeda digital privada, agora muita gente está levando muito prejuízo porque acreditou nisso. A moeda digital do Estado é muito mais segura. Agora, para essa rede pública que eu falei, né? Essa rede social pública que vai ter esse aplicativo, vai ter o fórum online, realmente eu concordo com você que deixar isso na mão do Estado é um perigo, né? Então, seria melhor um método distribuído. Um blockchain de última geração que é mais barato. Não sei se você conhece esse método aí, que está tornando mais acessível, né, o blockchain. É preciso dizer com todas as letras, todas as palavras e acentuações que o uso da tecnologia pelos capitalistas é exatamente isso que você está falando, né? Então, a gente teria que desenvolver uma tecnologia da informação pró-socialista. Tá? Como é que faz isso no Brasil? Né? Parece muito difícil, mas não é. Pelo seguinte, né? De primeiro passo, eleger um presidente comprometido com o povo. Né? Segundo passo, né? Montar uma equipe de intelectuais, universitários, tecnólogos para desenvolver esse sistema. Terceiro passo, implementar o sistema usando o cadastro da Bolsa Família, que agora é Auxílio Brasil, e a Lei Suplicy, que é da renda básica. Então, esse sistema vai chegar em todas as pessoas por meio da renda básica. A pessoa todo mundo vai querer ter esse aplicativo para receber a renda básica,
certo? Aí, né, junto no pacote, vocês estão falando de pacote, nesse pacote vem, né, a agência de desenvolvimento, criar uma agência de desenvolvimento junto ao BNDES. Essa agência de desenvolvimento ela tem o poder de emitir títulos que são resgatados e então financia empreendimentos que estão dentro de um projeto estratégico, né, basicamente de uma economia ecológica, sustentável, cooperativa, inclusiva, né? Só projetos que se enquadram dentro desses itens. E aí, completando o pacote, o Fórum Popular Online, que vai ser regido pela bioética da governança. Então, não é a casa da mãe Joana, não é, baderna, não é grupo de WhatsApp, que às vezes tem um grupo de WhatsApp de 10 pessoas que só tem briga, porque cada pessoa posta uma coisa mais indevida que a outra, né? Os abertos, etc., que a gente já domina, já tem gente no Brasil que fariam isso. É questão só do governo federal ter vontade política de implementar, implementa. Não tem. Já tem o povo já tem bastante celulares com a conexão com a internet. O X da questão é uma tecnologia de mão dupla. Porque no capitalismo você tem uma mão única, quer dizer, você tem, né, aqueles que desenvolvem a tecnologia e usam ela, eles controlam tudo que está acontecendo ali para os interesses dele. Então tem que criar uma tecnologia que o usuário também possa controlar o que acontece ali, numa medida muito maior do que o Facebook, por exemplo. Eu posso controlar o conteúdo que eu posto no Facebook, mas o algoritmo no Facebook impede que isso chegue para 99,999% dos usuários, certo? Agora, no FOPO, não. Se eu coloco uma coisa lá, isso vai embora seja um grão de areia, mas vai ser um grão de areia que vai estar no relatório. Eu estou propondo um novo sistema que tem que incluir todas as pessoas, não é só para uma parte, é para todo cidadão brasileiro, desde o nascimento até a morte, certo? Esse sistema tem a parte da renda básica e tem a parte de financiamento da produção. Então, tem que ser as duas coisas juntas, né? Eu não estou propondo você, de repente, dar uma renda básica de R$1.000 por mês para todo brasileiro e só. Vai ser o caos, concordo com você. Então, o sistema, por isso que já é um sistema integrado, que tem 4 componentes, um dos componentes é o financiamento. Então, juntamente com o aumento da renda do povo pobre que vai querer comprar arroz e feijão, tem que financiar a produção de arroz e feijão. Então, isso é muito... Como princípio teórico, está muito claro para mim. Agora, tem a parte operacional, que eu concordo com você, que não pode ser de repente. Tem que... aí a gente precisa pensar como fazer isso de modo a não gerar inflação. Tá? É um problema sério, né? Mas eu acho que é um problema solúvel, tem solução para isso, porque tem muita capacidade ociosa, tem muita gente desempregada, né? Temos um ecossistema riquíssimo, com um monte de recursos desse ecossistema que não é aproveitado, né? Tem parte de reciclagem, tem parte de energia limpa, crédito de carbono, tem um monte de coisa que de repente vai funcionar melhor, né, a partir desse novo sistema e que vai canalizar a renda das pessoas e evitando que aumente o preço dos recursos. Quer dizer, se você tem mais recursos circulando e mais renda, né, você tem a espiral do desenvolvimento e não a inflação. O que dá inflação é você aumentar a renda e com a mesma quantidade de produtos circulando. Agora, como a gente vai colocar mais produtos circulando, mais produto para o consumo? Utilizando essas potencialidades que estão desprezadas do ecossistema, do trabalhador que está desempregado, está na economia informal, etc, etc. Então, se a gente mobilizar o país, né? E aí eu acho até que o Ciro Gomes tem um pouco dessa intuição, embora eu discorde da maioria das propostas dele, mas o Ciro Gomes, inclusive, já está defendendo a renda básica universal de R$1.000 por mês. Porque ele sabe que nós temos condições de desenvolvimento de fornecer os bens para o povo comprar com esse dinheiro e não gerar inflação.